Gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar algo com vocês muito objetivo e algo que Deus tem colocado no meu coração. E hoje eu até fiz uma pergunta para o Senhor. Eu falei, Deus, você quer que eu fale isso mesmo? E Deus falou comigo assim, olha, o simples também precisa ser dito. E para falar sobre isso, gente, é algo assim que tão objetivo, tão simples, mas é algo assim que pode fazer uma transformação tão grande na nossa vida, como fez na minha vida quando eu li esse versículo aqui, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, que nos diz assim, olha que interessante. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é o versículo 7. Olha que legal, cara. Jeremias está falando que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o próprio Senhor. Esse é bendito. A esperança está em Deus. A esperança é o Senhor. Ele confia em Deus. A esperança dele está em Deus. Gente, antes de ler o versículo 8, vamos entender um pouquinho aqui o porquê que esse homem é bendito. Bendito porque ele confia em Deus. A gente tem muitas pessoas hoje que acham que confiam em Deus. Tem muitas pessoas hoje que confiam em homens, mas não confiam em Deus. Então o que Jeremias está falando aqui, que bendito é o homem que confia em Deus, parece ser fácil. Porque nós, às vezes, a gente olha e fala assim, poxa, eu confio em Deus, mas será que confia mesmo? Será que realmente você confia em Deus? Será que você realmente, a sua esperança está em Deus? Porque é muito fácil nós, como seres humanos, gente, acreditar e confiar mais em pessoas do que confiar no próprio Deus. E olha que interessante, muitas pessoas falam assim, poxa, eu confio em Deus, mas eu confio em Deus não na área sentimental, eu confio em Deus em todas as áreas. Eu confio em Deus que Ele pode fazer um milagre na minha vida financeira, me transformar em um multimilionário, Ele pode me dar, abrir todas as portas, mas a área sentimental eu não entrego ao Senhor. E tem pessoas que não entregam a Deus a área financeira e falam assim, eu confio em Deus, mas o dízimo e as ofertas eu não vou entregar. Eu confio em Deus, mas eu não confio em compartilhar os meus ganhos e ajudar outras pessoas que também necessitam. Eu confio em Deus, mas eu não quero que Deus intrometa na minha área financeira, porque ou eu tenho muito dinheiro ou eu tenho um objetivo claro na minha vida. Então tem pessoas que acham que confiam em Deus, mas não confiam em Deus. E aqui, logicamente, Jeremias está falando das pessoas que confiam em Deus 100%. Porque é muito fácil você achar que confia em Deus e não confia literalmente nele. E geralmente as pessoas que confiam e não confiam em Deus, elas passam por um filtro natural. E no versículo 8 nós vamos falar sobre esse filtro natural. Olha que interessante. Porque Jeremias já começa dizendo no versículo 8 assim, olha, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Entendeu? Existe um porquê aqui, existe um exemplo que Jeremias está dizendo, e Jeremias está usando o exemplo da época dele, que é uma árvore plantada junto às águas. Gente, olha só, geralmente Jeremias aqui ele está falando de um contexto de deserto. Eu já tive no deserto, eu tive no Rajastão. E quando você está no deserto, quando você vê uma árvore verdinha, uma árvore muito verdinha, muito bonita, bem forte, bem saudável, você automaticamente deduz que essa árvore está plantada próximo a um ribeiro. E Jeremias, então, ele continua dizendo o seguinte, olha, você vê, olha, porque ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro, o versículo 8 inicia dessa forma, e ele continua, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Tá vendo? Olha que interessante. Mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Entendeu? Aqui algo muito didático, muito direto, muito objetivo, muito explicativo para a minha vida e para a sua vida hoje. É que quando você confia em Deus, você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Interessante é que essa árvore não está aqui de forma alguma imune das circunstâncias ao redor dessa árvore. Porque ele diz aqui, essa árvore plantada junto ao ribeiro, mesmo que seja um dia muito quente, muito caloroso, as folhas dessa árvore elas não vão murchar, elas não vão murchar. Mesmo que seja um momento difícil, de sequidão, ela vai continuar verde e elas vão dar frutos. As árvores que são plantadas junto ao ribeiro, próximo a ribeiros, elas dão frutos. Claro que você deve estar pensando assim, poxa, mas parece que eu já li isso em alguma coisa, em algum versículo, alguma parte da Bíblia, que não seja em Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8.
Sim, você leu sim. Você leu lá em Salmos capítulo 1, que nos diz a mesma coisa, que o homem, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor. Eles são como árvores plantadas junto a ribeiros, que também dão frutos. Também dão frutos. Então a condicional aqui de você dar fruto ou não dar fruto não é a condição externa, não é a falta de tribulação, não é a falta de adversidade, mas sim onde você está plantado. Você está plantado junto ao ribeiro, você está plantado junto às águas, e logicamente aqui, gente, a água aqui é o próprio Deus, é o próprio Jesus, porque o próprio Jesus disse: eu sou a água viva, aquele que beber dessa água jamais terá sede. E ele vem aqui com uma preposição muito importante, falando assim, jamais. O que é jamais? O que é nunca? Nunca é nunca. Não são apenas 80 anos de nossa vida. É um nunca para sempre. O que Jesus e o que Deus nos oferece é algo eterno. Então muitas pessoas caem no erro de achar o primeiro ponto, que tá bom, agora eu estou junto com Deus, eu estou obedecendo a Deus, eu estou junto com Ele, então eu estou isento de passar por qualquer tribulação. Não é verdade. Não é verdade. Mas a sua condição que vai te tornar diferente das outras pessoas é que mesmo no momento da tribulação e da angústia e da tristeza e do dia mal, você permanece. Porque nós, como cristãos, nós não estamos isentos de passar por momentos difíceis na nossa vida. Nós passamos sim por momentos difíceis e muitas vezes são momentos difíceis que nós não esperávamos, ou momentos que nós mesmos não procuramos com a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. Quem quer passar por um momento difícil? Ninguém quer. Mas acontece. E mesmo quando acontece momentos difíceis, não quer dizer que você não é alguém que está em Deus, que está conectado em Deus. Quer dizer que você, como qualquer outra pessoa, vai passar, já passou, ou irá passar, de alguma forma, por algum momento difícil da sua vida. Se você não passou ainda, você vai passar. Se você não passou e nem vai passar, há algo de muito errado com você. Então, o que nós precisamos entender é que, mesmo em dias difíceis, você permanece. Porque você está junto a ribeiros. Gente, eu estou num lugar que chove todo dia, que é a Malásia. Aqui chove literalmente todo dia. Chove 2 a 3 horas por dia, todo dia. Na parte da manhã tem um sol bonito e na parte da tarde já começa a juntar as nuvens e chover. Aqui é um clima parecido com o clima da Amazonas. É muito quente e muito úmido. Então chove e é um local que é muito propício para as árvores. Aqui tem muita árvore, gente. Nós estamos no meio de florestas aqui. Muita árvore, muita vegetação, muito verde, porque existe água em abundância. Só que no contexto de deserto não existe tanta água assim. Então, logicamente que você vai ver algumas árvores no deserto que estão ali quase morrendo, estão bem sequinhas ali, porque ela tem pouca água, ela está num local ali que não dá para ela a água necessária para viver. E assim é a vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão longe de Deus. E estão ali vivendo uma vida ali muito sequinha. Literalmente, secar, viu o sol, secar e não permanecer firme, não permanecer linda, viçosa, não permanecer verdinha e não dar os frutos necessários. Então, eu e você, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro ponto, gente, que é importante demais nós entendermos, é que eu e você, nós não estamos aqui nessa terra para que nós passamos por ela sem passar por momentos difíceis. E o segundo ponto que nós precisamos entender é qual prosperidade é essa? Porque você dá fruto, mas que fruto é esse? O próprio Jesus disse que aquele que permanece nele dá fruto. E, gente, se nós servimos um Deus eterno, nós precisamos entender que são frutos eternos. São coisas duradouras. E muitas pessoas acreditam que prosperidade é ter dinheiro, ter carro, ter conjuntos de apartamento. Não que isso não seja prosperidade e não que isso seja errado. Não, de forma alguma. Mas a questão é você achar que você tendo essas coisas ou almejando ter essas coisas, você está a caminho da prosperidade, a caminho de dar frutos, e nem sempre é isso. Prosperidade de verdade é você estar conectado em Jesus, porque automaticamente você vai dar os frutos na época certa,
os frutos certos e aquilo que Deus tem para a sua vida vai acontecer da forma certa, porque você está conectado na fonte de água viva. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero falar algo com vocês muito especial. Eu sei que aqui eu trago várias coisas assim, talvez um pouco que diferente. Eu venho com notícias, às vezes eu falo, às vezes eu estou na Índia, aí eu venho com notícias da Índia, às vezes eu estou no Nepal, falo um pouquinho do Nepal, trago um pouquinho da realidade do contexto missionário ali nos países mais difíceis para pregar o evangelho no mundo, às vezes eu venho falar com vocês de tantas outras coisas, um documentário, mas hoje eu gostaria de falar com vocês aquilo que eu sou chamado para falar, aquilo que eu sou chamado para fazer, é para mostrar para vocês a seguinte realidade, meu irmão, minha irmã, hoje, e nós não somos ninguém sem Cristo, na verdade, ninguém nunca é qualquer coisa sem Cristo. Porque o próprio Cristo, ele é a fonte de nutrientes que nós temos. E eu quero te dizer, meu irmão, que eu sei que muitos de nós almejamos sim termos os nossos recursos, os nossos bens, e ótimo, isso não tem problema algum. Mas eu gostaria de falar para vocês que, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados para estar junto a Jesus. Nós somos chamados para sermos árvores e árvores frutíferas, que são viçosas, são árvores bonitas, são árvores verdinhas, porque nós temos uma fonte inesgotável. Você entende que Jesus, quando ele diz que ele é água viva, que aquelas pessoas que beberem dessa água jamais terá sede, ele está dizendo que ele é uma fonte de recurso inesgotável? Não há nada nessa terra, meus irmãos, mais valorosa e mais valiosa do que servir a Deus e estar conectado em Jesus. Então hoje eu gostaria de falar algo muito importante com você que me assiste. Talvez você está dentro de um presídio, talvez você está dentro de uma escola, talvez você vai estar num hospital, eu não sei onde você está, ou talvez você está na sua casa almoçando, jantando, ou tomando seu café da manhã, dependendo do fuso horário que você tiver. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, nós, sem Jesus, não somos nada. Nós não passamos de palha seca. Nós não passamos de uma árvore plantada longe de um ribeiro. Nós não damos frutos. E os frutos que nós precisamos dar são frutos permanentes. Porque o que nós precisamos entender é que a nossa vida não se resume ao que nós vivemos aqui agora, nesse momento agora, mas se resume a algo eterno. E quando a gente fala de eternidade, meus irmãos, nós estamos falando de eternidade. Por mais que a gente possa viver aqui 100 anos, meus irmãos, isso não é nem o início do começo da eternidade. Então o que nós precisamos entender aqui é o seguinte, que eu e você, nós precisamos estar conectados na fonte de vida e fonte de vida eterna. Nós precisamos entender o seguinte, que a nossa prosperidade, a nossa vida, ela não está literalmente galgada à prosperidade e à vida das pessoas de fora. E o nosso diferencial é que nós estamos junto ao ribeiro, que mesmo que venham momentos difíceis, mesmo que venham os momentos secos das nossas vidas, nós continuaremos verdinhos e continuaremos dando fruto. É essa a realidade que Deus tem para a nossa vida como filhos dele e como filhas deles. E que Deus te abençoe